Olá! Hoje é dia 2 de agosto de 2021. Agosto é considerado o mês da visibilidade lésbica no Brasil. Hoje estou lançando a pesquisa que eu realizei, intitulada Mapeamento das Atividades e Eventos Remotos da Visibilidade Lésbica 2020. Então, as atividades deste mês de agosto da visibilidade lésbica em 2020 ocorreram na sua totalidade ou em quase a totalidade de forma remota, e ocorreu através da internet, das várias ferramentas e mídias que temos na internet. Então esse contexto ocorreu devido à impossibilidade do encontro, devido à pandemia do coronavírus que está ocorrendo. Então elas ocorreram através da internet e a minha pesquisa consiste no mapeamento dessas atividades. Então hoje eu vou falar brevemente aí sobre essa pesquisa, fazer esse lançamento com vocês, e daqui a alguns dias, além do documento que eu estou lançando hoje, estou disponibilizando hoje para acesso gratuito, para download, também vamos ter um vídeo explicativo sobre os dados. Então vou falar aí com mais profundidade, mais em detalhes sobre os dados e algumas análises, algumas reflexões também. Então hoje a ideia é lançar aí de forma mais informal, uma fala mais curta também, para inaugurar, comemorar com vocês o lançamento, a disponibilização dessa pesquisa na internet. Então vocês podem acessar em palavraemeia.com. Eu vou deixar o link para vocês, e também na próxima publicação aqui no Instagram, que estou fazendo esse lançamento, ou no YouTube, também vai ter a publicação com o cartaz, o link da pesquisa, o link certinho ali, mas é em palavraemeia.com. Então vocês podem baixar essa pesquisa, o documento em PDF, para ler a pesquisa, acessar os dados, enfim. Então vou falar brevemente aí sobre o que foi essa pesquisa, Então ano passado, o ano de 2020, foi um ano que afetou muito tudo, o mundo todo, de várias formas, e continua afetando, Ainda a pandemia não foi resolvida, temos vários males, causados por conta disso, e por conta também dos regimes de dominação. As desigualdades sociais se aprofundaram, temos aí um cenário bem difícil no Brasil, inclusive atual, E no tocante à organização dos movimentos sociais, então a gente pode pensar que um elemento importante dos movimentos sociais é o encontro presencial. Ao longo da história, a gente vê isso nas várias sociedades. Então, com o advento da internet, já há algumas décadas, e das várias ferramentas digitais que a internet proporciona, os movimentos sociais passaram a se organizar também de forma remota, também através da internet. E ano passado, em 2020, foi quando, então, houve uma impossibilidade de encontro presencial devido à necessidade da distância, por conta do vírus. Então todos os movimentos sociais tiveram que se adaptar 100% na sua organização à comunicação de forma remota, Então essa comunicação já ocorria antes, tanto a comunicação, a organização, como a realização de atividades, divulgação de atividades e eventos. Mas então ano passado foi a primeira vez, desde o advento da internet, que houve uma impossibilidade total do encontro presencial, não só no Brasil como no mundo, Claro que a gente tem vários contextos aí pelo mundo que impossibilitam o encontro presencial entre as pessoas, mas a gente pode pensar que foi a primeira vez que ocorreu de forma massiva em todos os países ao mesmo tempo, Então, bom, esse é um ponto. Então, o que aconteceu? Então, a visibilidade lésbica, o movimento de mulheres lésbicas, foi um desses movimentos que também teve que se organizar de outras formas, teve que se organizar de forma remota, no espaço através da internet, Então, a minha ideia, inicialmente em 2020, foi mapear essas atividades e publicar no meu site, no Palavra e Meia, como uma agenda, para que as pessoas pudessem acessar os links e participar das atividades.
E ao longo dos meses posteriores eu tive, né, então, a ideia de sistematizar melhor esses dados, organizar numa pesquisa e disponibilizar de forma completa, né, organizada, com algumas análises e sistematizada, categorizada ali. Então, a gente vai ter tabelas, né, vai ter a sistematização desses dados de forma a ampliar a pesquisa, né, ampliar as ferramentas, os materiais, as fontes de pesquisa, porque sobre esse tema do movimento de mulheres lésbicas, né? Uma questão, assim, não só nesse movimento, mas em outros também, né? Quando a gente pensa em história do mundo, história do Brasil, tem uma questão importante que é como essa história vem sendo documentada, vem sendo ensinada, vem sendo registrada ao longo dos últimos séculos e milênios, né? Então, né, vivemos aí em regimes patriarcais, em regimes racistas, em regimes que se fundam na heterossexualidade, logo são homofóbicos, lesbofóbicos. Então, esses regimes, eles vão produzindo histórias oficiais, né? E nessas histórias são registradas aí os discursos dominantes. As realidades, os discursos dos grupos, das pessoas, né, e grupos que são violentados por esses regimes, muitas vezes essa história é destruída sistematicamente, não apenas destruída, mas alterada, modificada de tal forma, né, que ao longo do tempo ela vai desaparecendo, né? Então tem um objetivo cotidiano, não apenas esporádico, mas um objetivo cotidiano de sufocar, né, discursos que desafiem as lógicas dominantes, né? Seja o discurso da oralidade, o discurso escrito, seja as práticas e teorias da prática que organizamos no cotidiano, enquanto pessoas, enquanto grupos, e essas práticas, essas teorias, essas formas de produzir conhecimento estão sempre sob ataque, né, dos grupos, pessoas, né, dominantes, da lógica dominante, da lógica de dominação e de violência. Então, uma das questões dos vários movimentos sociais é a história desses grupos que, quando somados, são maioria, né? Somos maioria, as mulheres, a população negra, esses dois grandes grupos, ou se a gente pensar a questão do capitalismo também, que explora a mão de obra e cria desigualdades econômicas, né? Cria classes sociais. Hoje no mundo também as pessoas ricas, riquíssimas, são também a minoria. Então a gente vê que a gente tem grupos que tem grandes quantidades de pessoas que são os grupos violentados, dominados por grupos menores, né? Então tem uma grande questão aí nos movimentos sociais, que é a reconstrução, de certa forma, da história. Não é a reconstrução no sentido de reconstruir o que de fato ocorreu, mas reconstruir o discurso sobre o que ocorreu, porque a história não é apenas o que ocorreu, mas é também o discurso, né, sobre o que ocorreu. E esse discurso, né, como já dito, ele vai sendo feito e refeito de acordo com as relações de poder. Então, uma questão importante, né, para a sociedade, né, é a gente rever as formas que estamos construindo a nossa história discursiva, né? E aí aprender cada vez mais com documentos, com histórias, com dados, com interpretações que através das pesquisas estão vindo à tona, que eram fatos, acontecimentos, dados, interpretações que por muito tempo, muitas vezes ficaram sufocados e esquecidos, né, com o objetivo mesmo de serem destruídos, né. Então a gente, é muito importante, né, então a valorização da pesquisa, né, a pesquisa não só nas universidades, mas a pesquisa como um todo, né. A pesquisa, então, que é um trabalho de análise, de sistematização de dados, de coleta de dados, reflexão, interpretação, de colocação de questões, hipóteses, suposições, conclusões. O trabalho de pesquisa é muito importante para qualquer sociedade, para que a gente possa sempre estar debatendo as ideias, debatendo as várias interpretações. Então, essa pesquisa tem esse objetivo, né, também de fornecer mais dados sobre o movimento
de mulheres, o movimento feminista, né? Então, o movimento de mulheres lésbicas. A gente tem, então, uma realidade no Brasil, assim como, né, em todos os países, de extrema misoginia, extrema lesbofobia, e ao mesmo tempo temos mulheres, desde sempre, né, organizadas contra esses sistemas de violência, né? E, bom, então o objetivo dessa pesquisa é ter mais uma fonte de dados, né, mais uma pesquisa que fornece, que se sistematiza dados sobre esse movimento social, para que a gente possa, então, primeiro, assim, ter dados para pesquisa, ampliar esse conhecimento, ampliar as pesquisas sobre a temática, mas também difundir esse conhecimento para a sociedade, né? Nessa pesquisa, então, eu sistematizei os eventos e também tem os links. A maioria dos eventos que ocorreu permaneceu na internet, tem ali o link acessível, então as pessoas podem acessar, continuar acessando esse registro dessa atividade na internet e acessar ali aqueles conhecimentos produzidos, aquelas ideias, aquelas propostas. Então também tem esse objetivo de difundir esse conhecimento para a sociedade como um todo, né? E a gente pode pensar também nos objetivos de fortalecimento, né, simbólico das mulheres lésbicas na sociedade, enquanto produtoras de discurso, né, enquanto sujeitas políticas, enquanto pessoas intelectuais, ativistas, profissionais de várias áreas que produzem aí conhecimento coletivo, um conhecimento que é importante para o coletivo, assim como vários outros, né? Então é um fortalecimento dessa imagem, dessa prática das mulheres lésbicas enquanto profissionais, enquanto pesquisadoras, produtoras de conhecimento, e também pensar essa pesquisa como um fortalecimento das próprias mulheres lésbicas, né? Então muitas vezes na sociedade a gente, muitas vezes não, de fato a gente tem uma falta de referências, né, de mulheres lésbicas, né, no âmbito coletivo. Então a lesbofobia ela se estrutura nisso também, né, na falta de referências ao longo da vida de uma pessoa, uma falta de referências de uma diversidade, né, de pensamentos de sujeitos políticos. Então quando a gente pensa no regime da heterossexualidade, heteronormatividade, esses conceitos, ou seja, a heterossexualidade como uma obrigação para as pessoas e para os grupos, então se coloca desde sempre, desde que as pessoas são muito novas, que é uma obrigação que elas sejam pessoas heterossexuais. Não se aborda o contexto das relações entre pessoas do mesmo sexo, das relações homossexuais, como uma possibilidade, como algo que faz parte do cotidiano, que é aceitável, que é normal, que é natural, que é comum, enfim. Se coloca sempre essas pessoas que são homossexuais, seja gays ou lésbicas, como pessoas que estão erradas, né, que devem ser punidas, que são doentes, que são, enfim, que não estão fazendo o que deveria ser feito de acordo com a regra coletiva. Então, desde muito cedo, as imagens coletivas, né, focam, né, no regime da heterossexualidade, né, em tudo que a gente pode ver aí. Na televisão, nos livros, enfim, em qualquer âmbito que se difunda imagens, se difunda ideias, as conversas, enfim, tudo mais, assim. Então, como a gente tem também um regime forte de violência, né, física mesmo, contra pessoas homossexuais, muitas vezes esses casais, né, de pessoas gays ou lésbicas, às vezes até evitam de manifestar afeto em público por conta da probabilidade de sofrer violência. Então, nem mesmo muitas vezes a gente vê tantos casais homossexuais nas ruas como a gente vê casais heterossexuais trocando afeto, de mão dadas, enfim. Então é bem complexo, né? Então falta uma validação coletiva das pessoas que são homossexuais, das lésbicas, dos gays, que existem, né, que são profissionais, que trabalham, que produzem ideias, né, que são pessoas que não devem ser, né, violentadas. O regime da heterossexualidade ele normaliza, autoriza a violência contra pessoas homossexuais, o que é gravíssimo, né? Então essa pesquisa então, que eu realizei, ela também tem mais esse objetivo, que é fortalecer as mulheres lésbicas também
entre si, nos fortalecer. Então, fornecer esses dados e afirmar mais uma vez, existem várias já pesquisas sobre o tema, né? Existem outras sistematizações desses conhecimentos, mas então eu contribuo com mais uma sistematização desse conhecimento, então para fornecer mais esse espelho, vamos dizer assim, essa afirmação também da autoconfiança, da autoestima, esse fortalecimento simbólico, coletivo, que você concentra em uma pesquisa teórica e que pode servir como um apoio também, uma referência simbólica, inclusive para as mulheres lésbicas, né? Estamos colocando aí no âmbito público mais um produto coletivo de conhecimento realizado por mulheres lésbicas. Então, o geral é isso, né? Então, estou muito feliz aqui de ter concluído essa pesquisa. Essa pesquisa, então, ela foi realizada de forma independente, autônoma, ou seja, não está vinculada a nenhuma instituição e também não teve nenhum tipo de financiamento. Eu realizei praticamente tudo sozinha, e mais na etapa final da pesquisa eu tive então a parceria, né, o apoio, o trabalho conjunto com a pessoa que revisou as informações estatísticas, né, que é o Paulo Roberto Bescoff, que é economista, né, e professor aposentado da UFSCar. No meu caso é o meu pai. Então ele revisou as informações estatísticas, revisou o texto também, e foi basicamente essa a equipe. Daí tem uma terceira pessoa que vai também realizar a edição do vídeo, o vídeo que eu comentei que vai ser com a análise mais detalhada dos dados. Então, quem vai realizar essa edição é a Naila Guerra, que é integrante do Cine Sapatão. Então ela vai integrar aí essa pequena equipe para fazer também, concluir com esse trabalho audiovisual, né? Sobre a pesquisa. Então é isso, então agradecer aí tanto a Naila quanto o Paulo, né, meu pai, então especialmente o Paulo, especialmente meu pai pelo apoio, pelo trabalho conjunto em relação à análise, né, da questão estatística dos dados, que foi bem importante, né? Essa pesquisa ela tem uma estrutura forte na questão estatística, questão de dados. E nessa pesquisa eu realizo algumas análises, mas ainda algumas análises superficiais, algumas análises menores. O que eu vou fazer mais adiante, eu estou já começando a escrever um artigo um pouco mais aprofundado sobre isso, mas o grosso da pesquisa é de fato os dados, né? Então, então o documento ele pode ser acessado em palavraemeia.com. Falando assim brevemente sobre alguns dados, foram mapeadas 514 atividades. Então eu até digo ali no documento, provavelmente não foi um mapeamento completo, pois até pela pesquisa não ser financiada, não ter um suporte de uma instituição, não foi possível eu continuar trabalhando, né, nessa pesquisa até que ela se tornasse de fato completa. Então, após eu fazer o levantamento dos dados, que eu terminei em abril agora desse ano, eu finalizei os dados, comecei então a parte de sistematização e das breves análises. Eu encontrei alguns outros eventos e atividades, mas não foi possível incluir já porque a parte dos dados já tinha fechado, né? E além desses poucos que eu encontrei depois, eu imagino ainda que tenham havido mais eventos, mais atividades que ocorreram, né, devido a isso, assim, a uma necessidade maior de tempo que eu acho que seria necessária para mapear de fato todas as atividades. Mas ainda assim, eu acho que foram a maioria das atividades que eu mapeei. E também a maioria dessas atividades tem o link disponível também, o que é interessante para as pessoas acessarem, né, para qualquer pessoa, né, que quiser pesquisar sobre o tema, entender melhor sobre o tema. É um conhecimento muito rico, né, são conhecimentos muito, muito ricos, né, então agora eu não lembro de cabeça o número exato, mas
São mais de 300, acho que são 344 horas, se eu não me engano, das horas disponíveis que tem na internet, né? Porque nem todas as atividades permaneceram com o link ali na internet. Mas então são muitas horas, né, disponíveis para assistirmos, né? Não precisa ser nem, não apenas o interesse da pesquisa, mas pode ser um interesse qualquer de ouvir esses debates. Então é um material muito rico, conhecimentos muito ricos. São muitas horas aí de conhecimento disponibilizado e é isso, assim. Então, apesar dessas atividades estarem na internet, uma pesquisa é importante porque ela sistematiza esses dados, né? E a questão da internet tem uma questão que eu falo um pouco melhor, eu vou falar isso melhor no vídeo explicativo, que nem sempre é fácil achar um conteúdo, né? Então, porque a internet ela funciona a partir de uma lógica mercantil, que é diferente de uma biblioteca que está catalogado ali, de forma que você sempre, ou na maioria das vezes, vai achar o material que você está procurando. Na internet a informação se perde, ela está à mercê de relações monetárias, relações capitalistas. Então, sem essa pesquisa, os links continuariam na internet, mas eu acho que seria muito difícil acessar todos esses links, todas essas 344 horas, caso não tiver uma pesquisa sistematizada, pois à medida que passa o tempo, esses links vão se perdendo, fica mais difícil achar, né? Então é isso, assim, uma próxima etapa eu gostaria já de fazer, já estou pensando uma segunda edição da pesquisa, porque nessa edição eu não cheguei a fazer gráficos, né? Eu expliquei os números das tabelas, mas eu não organizei ainda em forma de gráficos. E a diagramação das tabelas eu acho que pode ficar um pouco melhor também. E essa análise que eu estou escrevendo eu acho que também pode ser incluída numa segunda edição. E um projeto que eu tenho vontade de fazer é aprofundar essa pesquisa sobre 2020. De repente fazer uma coleta dos vídeos, né? Pedir para os grupos que foram mapeados os arquivos dos vídeos. Porque muitas vezes esses canais, esses perfis na internet podem ser deletados, pode acontecer alguma coisa e a informação se perder. Então uma próxima etapa seria juntar todos esses vídeos num arquivo, né? E poder, enfim, ter esses arquivos e disponibilizar também em algum local físico ou algum local na internet, todos os arquivos juntos, né? Uma ideia também é transcrever esses debates para que haja uma outra forma de acesso a esses dados e várias questões aí, né? Vários planos, né? Eu acho bacana também de pensar na valorização da transmissão oral de informações e na valorização da informação escrita, né? Vou falar um pouco sobre isso na pesquisa também. Então a gente tem as atividades aí de agosto de 2020, são atividades que ocorreram através da fala, né? Então, acho que transcrever também esse material em escrita é bacana porque você realiza um diálogo entre essas duas formas e valoriza as duas formas, né? O oral que pode ser transformado em escrito, o escrito que também pode ser transformado em oral. Então, nas oralidades, né? Então, é isso. Então, agradeço aí a todo mundo que está acompanhando, que acompanhou aqui esse lançamento. Então, essa fala não foi feita ao vivo, é uma fala gravada que eu deixo disponibilizada para vocês. E acessem o documento em palavraemeia.com e daqui a alguns dias eu vou disponibilizar esse vídeo com uma análise mais detalhada, tá bom? Então, obrigada e boa leitura!